Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Irmãos e irmãs, estamos aqui reunidos para celebrarmos a Santa Missa. Convido todos aqueles que estão à volta da capelinha, que se unam a nós em oração, em silêncio, para rezarmos como a Santa Virgem aqui que pede. Hoje damos graças a Deus de forma especial pelo dom do Santo Padre, o Papa Leão, que nos foi dado e que aqui entregamos à Santíssima Virgem, para que o guarde, o defenda e para que o seu coração imaculado seja para ele refúgio e proteção. Para dignamente celebrarmos os santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Deus Todo-Poderoso, que nos destes a conhecer o alegre anúncio da ressurreição do Senhor, fazei-nos ressuscitar para uma vida nova, pelo poder do Espírito Santo, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, foi ter com o sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de trazer algemados para Jerusalém, quantos seguissem a nova religião, tanto homens como mulheres. Na viagem, quando estava já próximo de Damasco, viu-se de repente envolvido numa luz intensa vinda do céu. Caiu por terra e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? O Senhor respondeu: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te, entra na cidade e aí te dirão o que deves fazer. Os companheiros de viagem de Saulo
tinham parado emudecidos. Ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão, mas embora tivesse os olhos abertos, nada via. Levaram-no pela mão e introduziram-no em Damasco. Ficou 3 dias sem vista, sem comer e sem beber. Vivia em Damasco um discípulo chamado Ananias, e o Senhor chamou-o numa visão: Ananias. Ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. O Senhor continuou: Levanta-te e vai à rua direita, procurar em casa de Judas um homem de Tarso chamado Saulo, que está a orar. Entretanto, Saulo teve uma visão em que um homem chamado Ananias entrava e impunha-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias respondeu: Senhor, tenho ouvido contar a muitas pessoas todo o mal que esse homem fez aos teus fiéis em Jerusalém. E agora está aqui com plenos poderes dos príncipes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. O Senhor disse-lhe: Vai, porque este homem é instrumento escolhido por mim para levar o teu nome ao conhecimento dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Eu mesmo lhe mostrarei quanto ele tem de sofrer pelo meu nome. Então Ananias partiu, entrou em casa, impôs as mãos a Saulo e disse-lhe: Saulo, meu irmão, quem me envia é o Senhor, esse Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, a fim de recuperares a vista e ficar cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos uma espécie de escamas e recuperou a vista. Depois levantou-se, recebeu o batismo e, tendo tomado alimento, readquiriu as forças. Saulo passou alguns dias com os discípulos de Damasco e começou logo a proclamar nas sinagogas que Jesus era o Filho de Deus. Palavra do Senhor. Ide por todo o mundo, anunciai a boa nova. Ide por todo o mundo, anunciai a boa nova. Ide por todo o mundo, anunciai a boa nova. Ide por todo o mundo, anunciai a boa nova. Louvai o Senhor, todas as gentes, aclamai-o todos os povos. Ide por todo o mundo, anunciai a boa nova. Ide por todo o mundo, anunciai a boa nova. O seu amor por nós é firme, eterna a sua fidelidade. Ide por todo o mundo, anunciai a boa nova. Ide por todo o mundo, anunciai a boa nova.
Permanece em mim e eu nele, diz o Senhor. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, os judeus discutiam entre si: como pode Jesus dar-nos a sua carne a comer? Então Jesus disse-lhes: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. A minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, também aquele que me come viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como o dos vossos pais, que o comeram e morreram. Quem comer deste pão viverá eternamente. Assim falou Jesus ao ensinar numa sinagoga em Cafarnaum. Palavra da salvação. Irmãos e irmãs, o Santo Padre Leão XIV saudou-nos a todos nós ontem com as palavras do Senhor Jesus ressuscitado: a paz esteja convosco. Por isso, entendemos que o Santo Padre nos quis dizer que no centro da nossa vida está Cristo. Nós não acreditamos numa figura do passado, numa lenda, numa história. Nós acreditamos em Cristo ressuscitado, aquele que nos pode dar a paz que não tem fim. O mesmo Jesus que converteu Saulo, foi o Senhor ressuscitado que transformou totalmente o coração de Saulo, que de perseguidor passou a apóstolo. O mesmo Jesus que disse: eu sou o pão vivo. O mesmo Jesus que está conosco no sacramento da Eucaristia, no pão vivo, que todos os dias é repartido. O mesmo Jesus que a Virgem Santa Maria, Nossa Senhora do Rosário de Fátima, aqui nos aponta. Neste local santo, nós olhamos para a Mãe, mas para a Mãe de quem? Para a Mãe de Cristo. Nós olhamos para a Santa Virgem, mas ela veio aqui enviada por quem? Enviada pelo seu Filho ressuscitado, com quem ela vive no céu em corpo e alma. Mas ela veio em nome dele. Ela aqui nos fala, ela aqui nos aponta, ela aqui nos ensina Cristo. Irmãos e irmãs, sem Cristo, a nossa fé é apenas um sentimento. Sem Cristo, a nossa vida não pode ser realmente feliz.
Sem Cristo tudo nos falta e com Cristo temos tudo. É bom que saibamos que é assim. Pode haver até muitos irmãos nossos na fé que não acreditam que seja assim, mas é assim. Com Cristo temos tudo. Rezemos pelo Santo Padre, rezemos pelas suas intenções, rezemos para que o Senhor nos dê a nós, com Ele, com o Santo Padre, unidos a Ele em tudo e sempre, a coragem de acreditar e de servir a nosso Senhor Jesus Cristo como Ele merece. Que assim seja. Irmãos e irmãs, Jesus escolheu, preparou e chamou Paulo para que ele levasse o seu nome a toda a parte. Oremos pelos que continuam esse trabalho, dizendo: Cristo ouvi as nossas súplicas. Cristo ouvi as nossas súplicas. Pelos que por causa de Jesus, ameaçado de morte, pelos que lhe perguntam: quem és tu? Como fez Paulo, e pelos que lhe respondem: eis-me aqui como Ananias, oremos. Cristo ouvi as nossas súplicas. Pelos perseguidores que se convertem e seguem a Cristo, pelos catequistas que lhes ensinam o Evangelho, e pelos ministros que lhe dão o batismo e a Eucaristia, oremos. Cristo ouvi as nossas súplicas. Pelos catecúmenos que adoram o Filho de Deus, pelos jovens que o reconhecem como o grande amigo e pelos adultos que aprofundam a fé batismal, oremos. Cristo ouvi as nossas súplicas. Pelos descrentes que acolhem o Evangelho, pelos fiéis que acreditam nas palavras de Cristo e pelos que se alimentam do seu corpo e do seu sangue, oremos. Cristo ouvi as nossas súplicas. Por todos nós que adoramos o pão vivo descido do céu, pelos que fazem dele o seu alimento cotidiano e pelos que permanecem em Jesus e por ele vivem, oremos. Cristo ouvi as nossas súplicas. Senhor Jesus, pão vivo descido do céu, dai-nos hoje fome e sede de vós, e no último dia a ressurreição e a vida eterna, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso.
Santificai, Senhor, estes dons que vos oferecemos como sacrifício espiritual e fazei de nós mesmos uma oblação eterna para a vossa glória, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto, que sempre vos louvemos, mas com maior solenidade neste tempo, em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele se oferece continuamente por nós e nos defende com a sua intercessão. Foi imolado sobre a cruz, mas não morrerá jamais. Foi morto, mas agora vive para sempre. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra, e com os anjos e todos os coros celestes proclamam a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu-o e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comai, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças, e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Leão XIV e o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que, na vossa misericórdia, partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, ousamos dizer como o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
meu Pai é quem vos dá o pão do céu. Só eu posso dar a vida ao mundo. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem dele comer viverá eternamente. Tomai e comei. Isto é o meu corpo entregue por vós. Este é o cálice da nova aliança. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem dele comer viverá eternamente. Tomai e comai. Se não comerdes a carne do Filho do Homem, não tereis a vida em vós. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem nele comer viverá eternamente. Tomai e comai. Verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem dele comer viverá eternamente. Tomai e comai. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem nele comer viverá eternamente. Tomai e comai. O pão de Deus é o que desce do céu para dar a vida ao mundo. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem nele comer viverá eternamente. Tomai e comai.
Isto é o meu corpo entregue por vós. Este é o cálice da nova aliança. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem dele comer viverá eternamente. Tomai e comai. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem nele comer viverá eternamente. Tomai e cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor, terra inteira. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Anunciai dia a dia a sua salvação. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor. Oremos. Depois de recebermos estes dons sagrados, humildemente vos pedimos, senhores, o sacramento que o vosso Filho nos mandou celebrar em sua memória, aumente sempre a nossa caridade, por Cristo nosso Senhor. Amém. Rezemos todos juntos, irmãos e irmãs, a oração de consagração. Salve, Mãe do Senhor, Virgem Maria, Rainha do Rosário de Fátima, bendita entre todas as mulheres, és a imagem da Igreja vestida da luz pascal, és a honra do nosso povo, és o triunfo sobre a marca do mal. Profecia do amor misericordioso do Pai, mestra do anúncio da boa nova do Filho, sinal do fogo ardente do Espírito Santo. Ensina-nos neste vale de alegrias e dores as verdades eternas que o Pai revela aos pequeninos. Mostra-nos a força do teu manto protetor. No teu imaculado coração,
seu refúgio dos pecadores e o caminho que conduz até Deus. Unido aos meus irmãos, na fé, na esperança e no amor, a ti me entrego. Unido aos meus irmãos, por ti a Deus me consagro, ó Virgem do Rosário de Fátima, e enfim, envolvido na luz que das tuas mãos nos vem, darei glória ao Senhor pelos séculos dos séculos. Amém. Vou agora benzer os objetos religiosos que tendes convosco. I will now bless the religious objects. Benedico ora gli oggetti religiosi. Agora bendigo os objetos religiosos. Je vais maintenant bénir les objets religieux. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre moveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sob os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.